O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Sétima sessão. O processo de acumulação do capital. Capítulo 22. Transformação do mais-valor em capital. Item 1. O processo de produção capitalista em escala ampliada. Conversão das leis de propriedade que regem a produção de mercadorias em leis de apropriação capitalista. Páginas 655 a 663. Anteriormente tivemos de examinar como o mais-valor surge do capital. Agora veremos como o capital surge do mais-valor. A aplicação de mais-valor como capital ou a reconversão de mais-valor em capital se chama acumulação de capital. Nota 21. Acumulação de capital, a utilização de uma parte da renda como capital. Malthus, Definitions, página 11. Segunda edição, Londres, 1836, página 320. Transformação de renda em capital. Vejamos primeiro esse processo do ponto de vista do capitalista individual. Suponha que um fiandeiro, por exemplo, tenha embolsado um capital de 10 mil libras, sendo 4/5 dessa soma gasta em algodão, máquinas, etc., e o último 1/5 em salário. Suponha ainda que ele produz anualmente 240 mil libras de fio no valor de 12 mil libras. Há uma taxa de mais-valor de 100%. O mais-valor está incorporado no mais-produto ou produto líquido de 40 mil libras de fio, 1/6 do produto bruto, no valor de 2 mil libras, que será realizado na venda. Uma quantia de valor de 2 mil libras é uma quantia de valor de 2 mil libras. Pelo cheiro e pela aparência não se pode saber se esse dinheiro é mais-valor. O caráter de um valor como mais-valor mostra como ele chegou a ser o possuidor, porém não altera em nada a natureza do valor ou do dinheiro. Portanto, para transformar em capital a quantia recém-adicionada de 2 mil libras, o fiandeiro, mantendo-se inalterado, as demais circunstâncias adiantará 4/5 dessa quantia na compra de algodão, etc., e 1/5 na aquisição de novos trabalhadores fiandeiros que encontrarão no mercado os meios de subsistência cujo valor o capitalista lhe adiantou. Com isso, o novo capital de 2 mil libras passa a operar na fiação e proporciona, por sua parte, um mais-valor de 400 libras. O valor do capital foi originalmente adiantado na forma de dinheiro. Já o mais-valor, ao contrário, existe desde o início como valor de uma parte determinada do produto bruto. Se este é vendido, convertido em dinheiro, o valor do capital readquire sua forma primitiva, mas o valor transforma seu modo originário de existência. A partir desse momento, porém, tanto o valor do capital como o mais-valor são quantias de dinheiro, e sua reconversão em capital se efetua exatamente do mesmo modo. O capitalista aplica tanto um como o outro na aquisição de mercadorias que o capacitem a recomeçar a fabricação do seu artigo, e desta vez numa escala ampliada, mas, para adquirir essas mercadorias, é preciso que ele as encontre prontas no mercado. Seus próprios fios só circulam porque ele leva ao mercado seu produto anual, tal como fazem todos os demais capitalistas com suas mercadorias. Entretanto, antes de chegarem ao mercado, essas mercadorias já integravam o fundo de produção anual, isto é, a massa total dos objetos de toda sorte de que se transformam ao longo do ano, a massa total dos capitais individuais ou o capital social total, do qual cada capitalista singular possui apenas uma parte alíquota. As transformações do mercado não fazem mais do que efetivar a transferência dos componentes singulares da produção anual, fazendo-os passar de uma mão à outra, mas não podem incrementar a produção anual total nem modificar a natureza dos objetos produzidos. O uso que se faz do produto anual total, portanto, depende de sua própria composição, mas de modo algum da circulação. A produção anual tem de começar por fornecer todos os objetos, valores de uso, com os quais se devem repor os componentes materiais do capital consumidos no decorrer do ano. Deduzidos esses objetos, resta o produto líquido ou o mais-produto, no qual está contido o mais-valor, e de que é formado esse mais-produto, de coisas destinadas a satisfazer as necessidades e caprichos da classe capitalista e que integram, assim, seu fundo de consumo. Se isso fosse
tudo, o mais-valor seria gasto até a última migalha, e não haveria mais do que a mera reprodução simples. Para acumular, é necessário transformar uma parte do mais-produto em capital, sem fazer milagres. Só podemos transformar em capital aquilo que é utilizável no processo de trabalho, isto é, os meios de produção, e além deles, aquilo com que o trabalhador pode sustentar-se, isto é, os meios de subsistência. Por conseguinte, é preciso empregar uma parte do mais-trabalho anual na fabricação dos meios de produção e de subsistência adicionais numa quantidade acima daquela requerida para a reposição do capital adiantado. Numa palavra, o mais-valor só pode ser convertido em capital porque o mais-produto do qual ele é o valor já traz em si os componentes materiais de um novo capital. Nota 21A. Abstraímos aqui do comércio de exportação por meio do qual uma nação pode converter artigos de luxo em meios de produção ou de subsistência e vice-versa. Para conceber o objeto da investigação em sua pureza, livre de circunstâncias acessórias perturbadoras, temos de considerar aqui o mundo comercial como uma nação e pressupor que a produção capitalista se consolidou em toda parte e apoderou-se de todos os ramos da indústria. Ora, para fazer com que esses componentes funcionem efetivamente como capital, a classe capitalista necessita de uma quantidade adicional de trabalho. Se a exploração dos trabalhadores já ocupados não aumenta extensiva ou intensivamente, é necessário empregar força de trabalhos adicionais. O mecanismo da produção capitalista já cuidou desse problema, reproduzindo a classe trabalhadora como classe dependente do salário, isto é, como classe cujo salário habitual basta não somente para garantir sua conservação, mas também sua multiplicação. Para realizar a transformação do mais-valor em capital, este precisa apenas incorporar essas forças de trabalho suplementares e de diversas faixas etárias que a classe trabalhadora lhe fornece anualmente aos meios de produção adicionais já contidos na produção anual. Concretamente considerada, a acumulação não é mais do que a reprodução do capital em escala progressiva. O ciclo da reprodução simples se modifica e se transforma, segundo a expressão de Sigmund, perfazendo uma espiral. Nota 21b. A análise da acumulação de Sigmund tem a grande falha de que ele se contenta demasiadamente com a frase conversão da renda em capital, sem aprofundar as condições materiais dessa operação. Simon de Sigmund, citação, volume 1, página 119, nota 1000. Voltemos agora ao nosso exemplo. É a velha história. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, etc. O capital original de 10.000 libras gera um mais-valor de 2.000 libras, que é capitalizado. O novo capital de 2.000 libras gera um mais-valor de 400 libras. Este igualmente capitalizado, ou seja, transformado num segundo capital adicional, gera um novo mais-valor de 80 libras, e assim por diante. Abstraímos aqui da parte do mais-valor consumida pelo capitalista, no momento tampouco é relevante se os capitais adicionais se incorporam no capital original ou deles se separam para se valorizarem de modo independente, se quem os explora é o mesmo capitalista que os acumulou ou se os transfere a outrem. Só não podemos esquecer que, ao lado dos capitalistas recém-formados, o capital original continua a se reproduzir e produzir mais valor, e que o mesmo se aplica a todo o capital acumulado em relação ao capital adicional por ele gerado. O capital original se formou pelo desembolso de 10.000 libras, de onde o possuidor as deteve, de seu próprio trabalho e dos seus antepassados. Respondem-nos em uníssono os porta-vozes da economia política, 21c. E essa suposição parece ser de fato a única, de acordo com as leis da produção de mercadorias. O trabalho primitivo ao qual seu capital deveu seu nascimento, Sigmund, citação tomo 1, página 109. Totalmente diverso é o que ocorre com o capital adicional de 2.000 libras. Conhecemos com plena exatidão seu processo de surgimento. Trata-se de mais-valor capitalizado. Desde sua origem, ele não contém um só átomo de valor que não derive de trabalho alheio não pago. Os meios de produção aos quais se incorpora a força de trabalho adicional, assim como os meios de subsistência com os quais ele se mantém, não são mais do que componentes do mais-produto, do tributo anual arrancado da classe trabalhadora pela classe capitalista, quando esta última, como uma parte do tributo, compra a força de trabalho adicional da primeira.
ainda que lhe pague seu preço integral, de tal modo que seja trocado equivalente por equivalente. Ela continua a agir segundo o velho procedimento do conquistador que compra as mercadorias dos vencidos com o dinheiro que roubou destes últimos. Quando o capital adicional ocupa seu próprio produtor, este tem não só de continuar a valorizar o capital original, como além disso comprar de volta o produto de seu trabalho anterior com mais trabalho do que o empregado em sua fabricação. Numa dada transação entre a classe capitalista e a classe trabalhadora, é irrelevante o fato de que se empreguem trabalhadores adicionais com o trabalho não pago dos trabalhadores ocupados até o presente. Pode ocorrer também de o capitalista transformar o capital adicional numa máquina que ponha na rua o produtor do capital adicional, substituindo por alguma criança. Em todos os casos, foi a classe trabalhadora que criou com seu mais trabalho realizado neste ano o capital que no próximo ano ocupará trabalho adicional. Nota 22. O trabalho cria o capital antes que o capital empregue o trabalho. Wakefield, Londres, 1833, volume 2, página 110. Isso é o que se denomina gerar capital por meio de capital. O pressuposto da acumulação do capital adicional de 2.000 libras foi uma quantia de valor de 10.000 libras adiantada pelo capitalista e pertencente a ele por força de seu trabalho original. O pressuposto do seu segundo capital adicional de 400 libras, ao contrário, não é senão a acumulação precedente do primeiro de 2.000 libras, cujo mais valor capitalizado constitui precisamente esse segundo capital adicional. A propriedade do trabalho pretérito não pago se manifesta agora como a única condição para a apropriação atual do trabalho vivo não pago, em escala cada vez maior. Quanto mais o capitalista tiver acumulado, mais ele poderá acumular. Na medida em que o mais-valor de que se compõe o capital adicional número 1 resultou na compra da força de trabalho por uma parte do capital original, compra que obedeceu às leis da troca de mercadorias e que, do ponto de vista jurídico, pressupõe apenas da parte do trabalhador a livre disposição sobre suas próprias capacidades e da parte do possuidor de dinheiro ou mercadoria a livre disposição sobre os valores que lhe pertencem, na medida em que o capital adicional número 2 não é mais do que o resultado do capital adicional número 1 e, portanto, a consequência daquela primeira relação, na medida em que cada transação isolada obedece continuamente à lei da troca de mercadorias, segundo a qual o capitalista sempre compra a força de trabalho e o trabalhador sempre vende, e supomos aqui por seu valor real, é evidente que a lei da apropriação ou lei da propriedade privada fundada na produção e na circulação de mercadorias transforma-se, obedecendo a sua dialética própria, interna e inevitável, em seu direito oposto. A troca de equivalentes, que aparecia como a operação original, torceu-se ao ponto de que agora a troca se efetiva apenas na aparência, pois, em primeiro lugar, a própria parte do capital trocada por força de trabalho não é mais do que uma parte do produto do trabalho alheio, apropriado sem equivalente. Em segundo lugar, seu produtor, o trabalhador, não só tem de repô-la, como tem de fazê-lo como um novo excedente. A relação de troca entre o capitalista e o trabalhador se converte assim em uma mera aparência pertencente ao processo de circulação, numa mera forma estranha ao próprio conteúdo e que apenas o mistifica. A contínua compra e venda da força de trabalho é a forma. O conteúdo está no fato de que o capitalista troca continuamente uma parte do trabalho alheio, já objetivado, do qual ele não cessa de se apropriar, sem equivalente, por uma quantidade maior de trabalho vivo alheio. Originalmente, o direito de propriedade apareceu diante de nós como fundado no próprio trabalho. No mínimo, esse suposto tinha de ser admitido, porquanto apenas possuidores de mercadoria com iguais direitos se transformavam uns com os outros, mas o meio de apropriação da mercadoria alheia era apenas a alienação de sua mercadoria própria, e esta só se podia reproduzir ou produzir mediante o trabalho. Agora, ao contrário, a propriedade aparece do lado do capitalista como o direito de apropriar-se do trabalho alheio não pago ou de seu produto, do lado do trabalhador como impossibilidade de apropriar-se de seu próprio produto. A cisão entre propriedade e trabalho torna-se consequência necessária de uma lei que, aparentemente, tinha origem na identidade de ambos. Nota 23. A propriedade do capitalista sobre o produto do trabalho alheio
é a consequência rigorosa da lei da apropriação, cujo princípio fundamental era, pelo contrário, o título de propriedade exclusivo de cada trabalhador, sobre o produto de seu trabalho. Cherbuliez, página 58, em que, no entanto, essa conversão dialética não é corretamente desenvolvida. Portanto, por mais que o modo capitalista de apropriação pareça violar as leis originais da produção de mercadorias, ele não se origina em absoluto da violação, mas ao contrário, da observância das leis. Um breve olhar retrospectivo à sequência das fases do movimento cujo ponto de chegada é a acumulação capitalista bastará para esclarecer novamente essa questão. Vimos, primeiramente, que a transformação original de uma quantia de valor em capital se efetua inteiramente de acordo com as leis da troca. Uma das partes contratantes vende sua força de trabalho e a outra compra. A primeira recebe o valor de sua mercadoria, cujo valor de uso, o trabalho, é desse modo alienado à segunda. Esta, por sua vez, emprega o trabalho que agora lhe pertence na transformação dos meios de produção que já lhe pertenciam, e com isso obtém um novo produto que por direito também lhe pertence. O valor desse produto inclui, primeiro, o valor dos meios de produção consumidos em sua produção. O trabalho útil não pode consumir esses meios de produção sem transferir seu valor ao novo produto. Mas, para que este seja vendável, é preciso que a força de trabalho possa fornecer trabalho útil naquele ramo industrial em que ela deve ser empregada. O valor do novo produto inclui, além disso, o equivalente do valor da força de trabalho e um mais-valor, e isso precisamente porque a força de trabalho vendida por um determinado período de tempo, dia, semana, etc., possui um valor menor do que o valor de seu uso cria durante esse tempo. Mas o trabalhador obteve como pagamento o valor de troca de sua força de trabalho e assim alienou seu valor de uso, como é o caso de toda compra e venda. O fato de que essa mercadoria particular, a força de trabalho, tenha o valor de uso peculiar de fornecer trabalho e, portanto, de criar valor, não pode alterar em nada a lei geral da produção de mercadorias. Portanto, se a quantia de valor adiantada em salário não ressurge no produto pura e simplesmente, mas sim aumentada de um mais-valor, isso não resulta de que se tenha ludibriado o vendedor, pois este recebeu efetivamente o valor de sua mercadoria, mas do consumo... Pois este recebeu efetivamente o valor de sua mercadoria, mas do consumo dessa mercadoria pelo comprador. A lei da troca só exige igualdade entre os valores de troca das mercadorias que são alienadas reciprocamente. Ela exige até mesmo, desde o início, a desigualdade de seus valores de uso, e não guarda nenhuma relação com o seu consumo, que só começa depois de o negócio estar concluído. A transformação original do dinheiro em capital consuma-se, portanto, na maior ou na mais rigorosa harmonia com as leis econômicas da produção de mercadorias e com o direito de propriedade delas derivado. Mas, apesar disso, ela tem por resultado: primeiro, que o produto pertence ao capitalista e não ao trabalhador. Segundo, que o valor desse produto, além do valor do capital adiantado, inclui um mais-valor, o qual, embora tenha custado trabalho ao trabalhador e nada ao capitalista, torna-se propriedade legítima deste último. Terceiro, o trabalhador conservou consigo sua força de trabalho e pode vendê-la de novo sempre que encontrar um comprador. A reprodução simples não é mais do que a repetição periódica dessa primeira operação. Volta-se sempre de novo a transformar o dinheiro em capital. A lei não é, pois, violada. Ao contrário, ela apenas obtém a oportunidade de atuar duradouramente. Conforme citação de Sismond, citação página 70. E, no entanto, vimos que a reprodução simples é suficiente para conferir a essa primeira operação, apreendida como processo isolado, um caráter totalmente diferente. Sismond, citação página 110 e 111. O reino do trabalho, como é sabido, não é o único onde a primogenitura opera milagres. Nota do tradutor para citações. Tradução. Várias trocas sucessivas fazem do último apenas o representante do primeiro. Segundo, entre aqueles que repartem entre si a renda nacional, uns os trabalhadores adquirem a cada ano um novo direito a ela, graças ao seu novo trabalho.
Os outros, os capitalistas, já adquiriram anteriormente um direito permanente sobre elas por meio de um trabalho originário. Tampouco importa se a reprodução simples ceder lugar à reprodução em escala ampliada ou à acumulação. Na primeira, o capitalista dissipa o mais-valor inteiro. Na segunda, ele dá provas de sua virtude burguesa consumindo apenas uma parte e transformando o resto em dinheiro. O mais-valor é sua propriedade, não tendo jamais pertencido a outro. Se o adianta para a produção, o que ele faz é um adiantamento de seus próprios fundos, exatamente como fez no dia que pôs os pés no mercado pela primeira vez. Que agora esse fundo tem a origem no trabalho não pago e seus trabalhadores não pago de seus trabalhadores é algo que não altera absoluta em nada a questão. Se o trabalhador B é ocupado com o mais-valor produzido pelo trabalhador A, temos de considerar primeiro que A forneceu esse mais-valor sem que se rebaixasse nem um centavo do preço justo de sua mercadoria, e segundo, que esse negócio não diz respeito de modo algum a B. O que B exige e tem direito de exigir é que o capitalista lhe pague o valor de sua força de trabalho. Citação, página 135. Todos os dois ainda ganhavam, o trabalhador porque se lhe adiantavam os frutos de seu trabalho. O certo seria do trabalho gratuito de outros trabalhadores, antes que ele estivesse feito. O certo seria antes que seu trabalho tivesse dado frutos. O patrão porque o trabalho desse trabalhador valia mais do que o salário. O certo seria, produzia mais valor do que o de seu salário. Nota do tradutor. Certamente, o quadro é inteiramente diferente quando consideramos a produção capitalista no fluxo ininterrupto de sua renovação e, em vez do capitalista individual e o trabalhador individual, consideramos a totalidade, a classe capitalista e, diante dela, a classe trabalhadora. Com isso, porém, introduziríamos um padrão de medida totalmente estranho à produção de mercadorias. Na produção de mercadorias, confrontam-se, independentes uns dos outros, apenas o vendedor e o comprador. Suas relações recíprocas chegam ao fim quando do vencimento do contrato concluído entre eles. Se o negócio se repete, é em consequência de um novo contrato, se não guarda nenhuma relação com o anterior e no qual somente o acaso reúne novamente o mesmo comprador e o mesmo vendedor. Portanto, se a produção de mercadorias ou qualquer outro processo a ela pertencente devem ser julgados segundo suas próprias leis econômicas, será necessário considerar cada ato de troca por si mesmo, à margem de qualquer conexão com o ato de troca que precedeu e com o que o sucede. E como as compras e as vendas são efetuadas apenas entre indivíduos singulares, é inadmissível que nelas busquemos relações entre classes sociais inteiras. Por mais longa que seja a sequência das reproduções periódicas e das acumulações precedentes percorridas pelo capital atualmente em funcionamento, este conserva sempre sua virgindade original. Enquanto em cada ato de troca, tomados isoladamente, são conservadas as leis de troca, o modo de apropriação pode sofrer um revolucionamento total sem que o direito de propriedade adequado à produção de mercadorias se veja afetado de alguma forma. Esse mesmo direito segue em vigor tanto no início, quando o produto pertencia ao produtor, e este, trocando equivalente por equivalente, só podia enriquecer mediante seu próprio trabalho, como também no período capitalista, quando a riqueza social se torna em proporção cada vez maior, a propriedade daqueles em condições de se apropriar sempre de novo do trabalho não pago a outro. Esse resultado se torna inevitável assim que o próprio trabalhador vende livremente sua força de trabalho como mercadoria. Mas é também somente a partir de então que a produção de mercadoria se generaliza, tornando-se a forma típica da produção. Somente a partir de então, cada produto passa a ser produzido desde o início para a venda, e toda a riqueza produzida percorre os canais da circulação. É apenas quando o trabalho assalariado constitui sua base que a produção de mercadoria se impõe a toda a sociedade, mas é também somente então que ela desdobra todas as suas potências ocultas. Dizer que a interferência do trabalho assalariado falseia a produção de mercadorias equivale a dizer que a produção de mercadorias
se deseja preservar intacta sua autenticidade, não se deve desenvolver. Na medida em que, de acordo com suas próprias leis imanentes, ela se desenvolve até se converter em produção capitalista, as leis de propriedade que regulam a produção de mercadorias se convertem em leis de apropriação capitalista. Nota 24. Admira-nos, por isso, a astúcia de Proudhon, que quer abolir a propriedade capitalista contrapondo-lhe as leis eternas da propriedade da produção de mercadorias. Vimos que mesmo na produção simples, todo o capital adiantado, independentemente de como tenha sido obtido, transforma-se em capital acumulado ou mais valor capitalizado. No fluxo da produção, porém, todo o capital originalmente adiantado se torna em geral uma grandeza evanescente, em sentido matemático, em comparação com o capital acumulado diretamente, isto é, com o mais valor ou o mais produto reconvertido em capital. Funcione ele agora nas mãos de quem o acumulou ou em mãos alheias, razão pela qual a economia política geralmente apresenta o capital como riqueza acumulada, mais valor ou renda transformada, que se emprega de novo na produção de mais valor. Nota 25. Capital. Isto é riqueza acumulada empregada para se obter lucro. Malthus. Princípios para a política econômica, citação página 262. O capital consiste em riqueza economizada da renda e usada para obter lucro. Jones, citação página 16. Ou o capitalista como possuidor do mais produto. Nota 26. Os possuidores do mais produto ou capital. Londres, 1821, página 4. O mesmo ponto de vista se revela apenas sob outra forma na expressão todo capital existente é juro acumulado ou capitalizado, pois o juro não é mais do que uma fração do mais-valor. Nota 27. O capital, com os juros compostos que recaem sobre cada parte do capital poupado, assambarca tudo a tal ponto que toda a riqueza do mundo, da qual alguma renda é obtida, já se converteu há muito tempo em juros de capital. Londres, 19 de julho de 1851, Economist.